Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre neuropsicologia da linguagem. Então, o quarto módulo do nosso curso de neuropsicologia, por assim dizer. Linguagem não é a minha área de conforto. Definitivamente, das funções neuropsicológicas mais tradicionais, a linguagem seja talvez a que eu menos trabalho diretamente, a que eu menos tenha estudado, menos tenha produzido, menos tenha publicado e coisa assim. De todo jeito, é uma função extremamente importante para a gente trabalhar em neuropsicologia, principalmente na parte clínica, uma vez que as síndromes adquiridas de linguagem, que são as afasias, e os transtornos de desenvolvimento dessa função, que são os transtornos da comunicação, acabam sendo demandas correntes, né, no consultório, no hospital, ou nos locais de trabalho mais comuns da neuropsicologia. Então, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre linguagem de forma geral. Então, falar sobre o processo psicológico linguagem. Depois, eu entro na parte neuropsicológica, então, dizendo dos modelos cognitivos e dos modelos neuroanatômicos, né, que contemplam essa função. Muito bem, se eu engasgar durante a aula, vocês me dão um desconto, porque realmente não é a minha zona de conforto. Tá? Se a gente for pensar em linguagem, a gente precisa definir primeiro o termo, né? E também excluir algumas coisas que no senso comum ou em outras áreas de conhecimento a gente chama de linguagem, mas que aqui nesse momento não vai ser exatamente o que a gente quer dizer. A gente pode considerar que a linguagem, principalmente a linguagem humana especificamente, ela é um sistema estruturado de comunicação. Então é um sistema que permite que a gente troque informações, né, entre pessoas, entre seres e coisas assim, mas ela tem toda uma lógica, né? Ela tem uma estrutura coerente. Então nós temos algumas características específicas da linguagem. Ela é formada, por exemplo, por palavras que seguem regras gramaticais, carregam um certo conteúdo semântico e são expressados com uma certa sonoridade, né? Com uma certa fonologia. E são aplicadas em diferentes contextos da vida humana, diferentes contextos do dia a dia. Eu sei que tem outras definições de linguagem, e como psicólogo a gente sabe a ênfase que a psicologia dá para essa função. Nós temos algumas correntes teóricas de psicologia que baseiam o seu estudo praticamente todo na análise da linguagem, na análise do discurso. Mas aqui a gente vai trabalhar nela como um processo psicológico básico. Então você tem ali uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta mental, né, onde nós usamos palavras, daqui a pouco a gente entra nessas definições, de forma estruturada para trocar informações. A linguagem, nesse sentido, ela é provavelmente um universal humano. Né? Esse que está aí na tela de vocês é o Steven Pinker, é um psicólogo bastante famoso, tem uns livros bem interessantes sobre divulgação científica, né? Divulgação principalmente na área de psicologia, e ele tem um livro bem interessante, de 2003, que se chama O Instinto da Linguagem. É uma síntese, né, dos trabalhos publicados até então, e é uma síntese que permanece bastante atual. Né? Não tem, pelo menos a parte geral do livro, ela está contemporânea. O Pinker também tem um livro de 2008 que se chama Do que é feito o pensamento. Tem até ele aqui atrás na mesinha, se vocês conseguirem ver. É um outro livro muito interessante, e ele fala sobre as interfaces de linguagem e outros aspectos da cognição, mais especificamente o pensamento. E o tanto que essas duas coisas interagem. Então, a forma como eu penso molda a forma como eu me expresso em termos de linguagem, e a forma com que eu me expresso em termos de linguagem acaba afetando um pouco a estrutura e o fluxo do meu pensamento. Então, quando a gente diz que a linguagem é universal humana, a primeira ideia é que ela é instintiva, né? Então ela é inata. A não ser que você nasça com um transtorno de desenvolvimento, e a gente tem um transtorno, uma síndrome genética específica que compromete o desenvolvimento da linguagem, provavelmente você vai desenvolver a linguagem normalmente ao longo da sua vida. Né? O Jerry Fodor, que é um dos sujeitos importantes nesse campo de estudo, ele traz isso como algo realmente instintivo. Em dado momento do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da maturação biológica, seu corpo vai basicamente gerar essa pressão, vai gerar essa necessidade, né, de comunicação. E aí a gente começa a se comunicar, primeiro de forma rudimentar, de forma simplificada, e depois a gente vai aperfeiçoando essa comunicação.
A outra coisa importante é que a linguagem humana, essa linguagem mais universal, ela é expressa pela fala e pelos sinais. Tá? Sinais, quando eu digo, são sinais de movimento, sinais visuais. Outras formas de linguagem, por exemplo, escrita, por exemplo, linguagem de programação, por exemplo, outros tipos de comunicação, código Morse, sei lá. Tá? Isso não é considerado linguagem, ou pelo menos a linguagem que a gente está dizendo aqui. Tá? A gente está dizendo de algo mais simples, algo realmente mais básico, e que serve como estrutura primária para o desenvolvimento dessas outras características. Então, nesse sentido, a linguagem ela é independente da forma ou da modalidade que ela vai ser expressa. Nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, então eu estou me comunicando em português brasileiro. Né? Estou usando meu sistema de linguagem para isso? Estou. Por que eu estou me comunicando pelo português brasileiro? Porque essa foi a língua que eu fui ensinado. É a língua que provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo aqui tem maior familiaridade. Poderia me comunicar de outra forma? Poderia. Poderia usar um outro idioma? Poderia. Poderia me comunicar, por exemplo, através de gestos? Poderia. Poderia me comunicar através de texto? Estou fazendo isso aí na tela de vocês. Né? Então, o sistema de linguagem, aparentemente, ele é um sistema multifacetado e multissensorial. Então, ele consegue trabalhar com diferentes informações sensoriais para expressar essa comunicação. Daí, por exemplo, a gente ter a linguagem de sinais, né? E aí, aqui no Brasil a gente tem Libras, por exemplo, linguagem brasileira de sinais, e que transmite as informações linguísticas como qualquer outra linguagem. Tem uma estrutura um pouco diferente, tem um conteúdo um pouco diferente, também tem, mas é uma forma de expressão linguística como qualquer outra. Outra coisa que reforça essa ideia da linguagem como algo universal é que, a não ser que você tenha uma síndrome genética específica que afete a linguagem, ou você cresça num ambiente onde não há qualquer tipo de comunicação, não há qualquer estímulo humano, né? E provavelmente isso não vai acontecer, porque se você nasceu num ambiente desse, você vai morrer de forma absolutamente precoce. Nós somos seres que precisam de cuidado de uma outra pessoa, de um outro ser humano. A linguagem ela começa a desenvolver muito precocemente. Então, os bebês eles começam a desenvolver uma linguagem mais rudimentar ainda no primeiro ano de vida. Né? Os bebês é interessante que eles não conseguem expressar muito bem a linguagem, mas eles conseguem receber e compreender relativamente bem o que as pessoas estão dizendo. A gente diz que o vocabulário receptivo, nessa faixa etária, ele é sempre maior que o vocabulário expressivo, e bem maior que o vocabulário expressivo. Aí, nesse período da infância, a gente vê que a linguagem vai se desenvolvendo num ritmo extremamente rápido, né? Como a gente nunca vai ter em nenhum outro momento da sua vida. Né? Nós temos aí uma janela de desenvolvimento. Então, nós temos uma fase do desenvolvimento que é particularmente propícia para a gente desenvolver a linguagem. Se eu estiver na frente de outro ser humano, então se eu vivo num ambiente social onde as pessoas se comunicam, minha linguagem se desenvolve normalmente. A linguagem ela não precisa ser ensinada de uma forma artificial, de uma forma formal, entre aspas. Tá? Você não precisa ensinar a pessoa a falar. A pessoa vai aprender a falar no momento que ela está no ambiente onde outras pessoas se comunicam. É interessante, a gente tem uns estudos, são poucos, porque é um desenho experimental difícil de fazer, mas pessoas, por exemplo, que cada um tem um idioma próprio, cada um veio de um lugar do mundo, por exemplo, e eles passam a conviver, por alguma circunstância, juntos. Né? E é extremamente comum que eles desenvolvam uma linguagem particular, uma linguagem personalizada. Então, algo que apenas eles ali dentro vão conseguir entender. Um exemplo interessante disso, nós temos um registro histórico, por exemplo, de que na época da escravidão, esse é um exemplo que o Steven Pinker dá numa aula dele, se eu não me engano, os escravos de diferentes países, de diferentes regiões, na verdade, né, do continente africano, eles começaram a desenvolver uma comunicação própria, e uma comunicação que os escravagistas não entendiam. Eles trocavam as informações sigilosas por uma linguagem desenvolvida por eles, né, e que era diferente do idioma que todos eles falavam. Então, algo realmente produzido de forma nova. Há um exemplo também de trabalhadores portuários no livro do Pinker, no Instinto da Linguagem, que vai mais ou menos na mesma direção. Então, na frente de outro ser humano, próximo a outro ser humano, se todo mundo tem a linguagem minimamente registrada ali no seu cérebro, se não aconteceu essas catástrofes que eu falei antes, ela vai se desenvolver.
Então, no momento que a gente tem essa função de linguagem, ela pode ser apropriada culturalmente por qualquer tipo de idioma, por qualquer tipo de forma estruturada, de forma padronizada de comunicação. Então, qualquer bebê, tá, nessas condições, nascendo em qualquer país, em qualquer continente, em qualquer momento histórico, ele consegue aprender a falar o idioma daquele local. Isso a gente consegue fazer na infância. Passou desse período é difícil, né? Se vocês tentarem aprender um outro idioma, não sei quais idiomas vocês falam, mas se hoje vocês quiserem aprender a falar, não sei, farsi, tá? Pegar uma língua bem comum, pelo menos aqui pra gente. Vocês podem aprender a falar? Podem, né? Se vocês estiverem bastante motivados, se vocês forem intelectualmente, pelo menos normais, pelo menos medianos, vocês fizerem um esforço nessa direção, passarem por um método de ensino mais padronizado, é provável que vocês vão conseguir aprender a falar, né? Mas qualquer criança de 7, 8 anos que nasceu num país que fala esse idioma vai dar um banho em vocês. Ela vai falar de forma fluida, vai falar de forma natural, de forma espontânea, sem sotaque, né? E ela vai ter aprendido isso com muito mais facilidade do que você aprendeu. O principal determinante para a gente aprender o idioma, né, para a gente dominar um idioma, é a idade. Okay? Você pode ter a motivação que for, você pode ter o esforço que for, mas fora dessa janela de desenvolvimento, sempre vai ser mais difícil de armazenar um conteúdo. E um sujeito muito famoso na área de linguagem e atualmente na área de política, que é o Noam Chomsky, ele traz uma ideia na década de 60 muito interessante, que é a ideia de que a gente teria uma gramática universal. Uma gramática universal quer dizer que a nossa linguagem tem algumas estruturas-chave que são comuns a todos os seres humanos. Seriam estruturas linguísticas que você encontraria em qualquer idioma. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas dessas estruturas, mas na presença delas, a gente simplesmente adapta esse sistema para as informações ambientais que a gente recebe, né? Então, pegando aí no modelo bem piagetiano, a gente cria um esquema, a gente tem uma estrutura cognitiva, a gente tem um esquema cognitivo de aprendizagem, e a gente vai absorvendo e adicionando o conteúdo dentro desse esquema. O Chomsky ficou bastante famoso por essa teoria, né? E embora ele se defina como um linguista, filósofo e cientista político, ele diz que o estudo da linguagem é eminentemente um estudo psicológico, basicamente porque a gente está lidando com uma função da mente. Agora, o que a linguagem não é? Tá? Como eu já disse antes, a linguagem formal, a gente chama isso de linguagem prescritiva. A linguagem prescritiva é aquela que você aprende que é correta. Por exemplo, o português formal aqui no Brasil. A gente aprende que a gente deve falar desse jeito. A gente aprende que a gente não deve falar nós vai. A gente aprende que nós devemos falar nós vamos. Tá? Essa linguagem formal não é sinônimo de linguagem. Isso aí vai depender das particularidades, das idiosincrasias de cada cultura. E fora que cada local que você vai, as pessoas podem falar o mesmo idioma, mas a gente sempre tem variações específicas, né? Assim, como bom mineiro, eu falo trem, eu falo sou, eu falo outros termos que são muito comuns aqui em Minas Gerais, que talvez na presença de outra pessoa sejam termos estranhos, sejam termos que não sejam bem compreendidos. Isso é a linguagem descritiva. A linguagem descritiva é essa linguagem do dia a dia que a gente usa, e a linguagem prescritiva é a linguagem formal. Outra coisa, e essa é uma polêmica que não deveria ser uma polêmica na psicologia, tá? Algumas pessoas dizem que a linguagem e pensamento são coisas praticamente intercambiáveis. A gente pensa de forma linguística e a gente só consegue expressar pela linguagem aquilo que está no nosso pensamento. Isso não corresponde, tá? Assim, à realidade da coisa. Essa figura que vocês têm aí da direita, isso é uma tarefa de rotação mental de figuras. Então, basicamente, eu tenho bloquinhos, né? Figuras compostas por blocos em posições diferentes. E eu peço para o sujeito, em cada painel vertical, me dizer se a figura é igual ou diferente, né? Então, essa é uma tarefa que vai exigir um pensamento, né, e um raciocínio visoespacial. Você vai ter que representar visualmente esse conteúdo e vai ter que manipulá-lo do ponto de vista espacial. Provavelmente você não vai usar nada de linguagem para fazer uma tarefa desse tipo, né? Tentem fazer aí mentalmente essa tarefa. Você vai provavelmente imaginar, né, ou ter a sensação de que essas formas estão representadas na sua mente,
Você está manipulando, está rodando, está girando para um lado, girando para o outro, espelhando e coisa assim. É uma informação visual, a forma e espacial, né? O movimento, a sua capacidade de rotacionar essas figuras. A linguagem não passa nem perto disso aí. Mas está na sua mente, né? Está no seu pensamento. Pode ser transformado em linguagem? Pode. Você pode tentar narrar esse comportamento. Mas num primeiro momento ele vai ser feito de forma não linguística. Como eu disse, não estou dizendo que o pensamento não afete a linguagem, ele afeta. Né? Mas linguagem e pensamento são coisas diferentes. Há pensamentos que podem ser realizados ou que são naturalmente realizados sem acesso à linguagem. E faz sentido. Né? Bebê, por exemplo, antes do desenvolvimento da linguagem, ele pensa. Né? Os bebês resolvem problemas, os bebês interpretam as coisas, os bebês imitam comportamentos. Os bebês têm uma capacidade cognitiva naquele momento, que antecede o desenvolvimento da linguagem. E a outra coisa é que a linguagem oral, a linguagem gestual, que a gente falou agora há pouco, ela é radicalmente diferente da escrita. Né? A escrita é absolutamente cultural. Não tem nada no seu cérebro, não tem nada no seu DNA, não tem nada na sua biologia que te torne um escritor, tá? Que te ajude a desenvolver essa habilidade. A gente, na verdade, se apropria de alguns circuitos cerebrais que são particularmente bons em converter estímulos visuais com estímulos sonoros e fazer várias representações nesse sentido, para a gente poder aprender a escrever. Mas esse é um processo que, se você não for ensinado, e aí eu reforço, né, uma ideia que é bastante corrente hoje em dia, se você não for ensinado da forma correta, provavelmente você não vai aprender a escrever. Né? Você pode até criar uma escrita? Pode. Né? Pode criar uma escrita pictográfica, alguma coisa assim. Mas a escrita onde nós temos grafemas, né? Nós temos unidades visuais, próximo do conceito de letra, que vão representar fonemas, que vão representar sons específicos. E eu posso combinar isso para criar diferentes formas de linguagem, diferentes palavras, diferentes estruturas. Isso aí é completamente aprendido. Tá? Não tem nada de inato na escrita. Então lembrem-se que tudo que eu falar aqui agora não se aplica diretamente à escrita, à linguagem prescritiva e ao pensamento. Temos três cientistas aqui fundamentais para a gente entender a linguagem. Tá? É claro que eu poderia citar muitos outros, vou citar uma dupla de pesquisadores que talvez sejam os mais importantes atualmente. Mas nós temos aqui o Chomsky, o Steven Pinker e o Michael Tomasello. O Chomsky traz essa ideia inicial, né, e ele foi o primeiro dos três, salvo engano, de que nós temos a gramática universal. Então nós teríamos aí um sistema pré-fabricado de linguagem, onde a cultura basicamente adicionaria conteúdo, ou adicionaria informações para serem utilizadas por esse sistema. Da onde que vem esse sistema? Né? Da onde que vem essa gramática universal? Aí entra uma discussão, né, que era mais frequente na literatura, hoje em dia já acredito que nem tanto, já não chama mais tanta atenção, entre os inatistas, né, e o Steven Pinker seria um representante tradicional desse grupo. Então seria um mecanismo inato, ele se desenvolveu via seleção natural, né, nas espécies anteriores, ou nas nossas gerações anteriores, perdão, e nós nascemos nisso como uma ferramenta de adaptação. Né? É mais uma lâmina do nosso canivete mental, que permite que a gente solucione alguns problemas no dia a dia. A ideia de que a linguagem evolui nesse contexto é que provavelmente ela começou a se desenvolver no momento que o nosso ambiente foi ficando mais social, foi ficando mais complexo. No momento que a interação dos seres humanos ela vai aumentando e vai se sofisticando, é muito interessante você desenvolver um sistema que você possa trocar informações. Se você consegue comunicar voluntariamente algo, né, a uma outra pessoa, a um par, né, a um outro ser humano, você consegue fazer com que essa pessoa se prepare para uma série de situações, que ela antecipe uma série de situações, que ela não tenha que reinventar a roda, ela pode simplesmente usar essa informação que já foi transmitida. E isso permite uma transmissão cultural, né? Permite que a gente aprenda com as experiências dos nossos antepassados, né? E não que a gente tenha que ficar descobrindo tudo o tempo todo. Quando a gente trabalha com criança, por exemplo, tem uma discussão na pedagogia. Né? A gente deve ser mais piagetiano no sentido de deixa a criança aprender sozinha. A criança é um cientista inato, a criança é ótima para explorar o mundo, para compreender os fenômenos. Essa é uma perspectiva. Ou a gente deveria fazer um ensino mais direcionado. Né? A gente deveria passar alguns conteúdos imediatamente para a criança. Tudo indica que, dependendo do conteúdo, é mais interessante você passar. Conteúdos básicos você tem que ensinar de cima para baixo.
para a criança criar aquelas habilidades mais básicas para aí sim começar a explorar o seu ambiente. Você passar essas informações de cima para baixo é basicamente você fazer uma transmissão transgeracional desse conteúdo. Então você está pegando habilidades, informações, conhecimento, né, que uma geração desenvolveu e passando para a geração seguinte. Fora das teorias mais inatistas, nós temos as teorias de aprendizagem social. O Michael Tomasello trabalha muito com, basicamente, com antropologia, né, ou a aplicação da psicologia dentro do contexto da antropologia, e ele vê que o desenvolvimento da linguagem efetivamente depende de uma certa estimulação, depende das pessoas estimularem a criança para ela desenvolver um vocabulário, para ela desenvolver as ferramentas de uso da linguagem. O Tomasello oscila um pouco ao longo da sua obra, né? Eu não li todos os trabalhos, tá? Nem de longe. Eu li basicamente algumas revisões sobre a obra dele, mas ele começa com a perspectiva inatista mais pura, de aprendizagem social mais pura, e devagarinho ele vai se aproximando da ideia do Steven Pinker. Né? O Tomasello trabalhou muito com modelo animal também, trabalhou com grandes primatas. E os grandes primatas aprendem socialmente, né? Eles conseguem transmitir conhecimento um para o outro. É uma forma rudimentar de linguagem, provavelmente diferente da nossa, provavelmente não, certamente diferente da nossa, mas eles vão aprendendo isso, eles conseguem passar isso, né, culturalmente de geração para geração. Tem alguns estudos, de novo, não fui na fonte original, né, mas li a respeito, dizendo, por exemplo, que muitas vezes um macaco que desenvolve alguma habilidade, por exemplo, ele desenvolve a capacidade de pescar com lança. Tá? Ele pega, por exemplo, um graveto mais pontiagudo e pega os peixes usando esse graveto. Se você coloca ele num grupo diferente de macacos, ele acaba conseguindo ensinar isso para os outros. Né? Então isso é comunicado de alguma forma para os outros. E não é uma simples imitação. Né? O sujeito não vai lá e simplesmente faz igual. Parece que os macacos, eles, de certa forma, planejam, orientam seu comportamento nesse sentido. Qual que é a leitura atual? Nós temos, provavelmente, uma gramática universal, então um sistema de linguagem mais simples, né? Desenvolvido via seleção natural, então nós herdamos isso dos nossos antepassados, e ele precisa ser estimulado pelo contexto cultural, pelo contexto social. A gente não aprende a forma de comunicação típica, né, de uma certa cultura se a gente não for estimulado nesse sentido. É claro que depende do seu desenvolvimento. Né? Hoje em dia a gente tenta estimular os meninos de forma hiper precoce. Né? Você não precisa fazer nada muito formal nesse sentido. Né? Você precisa comprar um kit de estimulação linguística da criança, ou deixar ele vendo desenho X do YouTube que torna as crianças hábeis de linguagem. Simplesmente conversa com a sua criança, o máximo que você puder, envolve ela nas atividades que você faz. Isso é suficiente para um ótimo desenvolvimento da linguagem. Então, quais seriam os componentes, ou quais seriam os mecanismos, as regras, tá, do nosso sistema linguístico, dessa nossa gramática mais universal? A gente tem aqui 5 aspectos da linguagem. Tá? Todos eles são importantes e todos eles são dissociados. Nós temos uma parte mais sofisticada, uma parte mais complexa, que a gente chama de semântica. A semântica é basicamente o significado. É basicamente as informações prévias que você tem sobre um determinado conteúdo da linguagem. Então é algo relacionado à memória de longo prazo. Na aula aqui de memória do canal, vocês vão ver que a gente fala de memória semântica, de memória episódica. Então é baseado num ambiente interno, informações previamente aprendidas. Né? E a semântica é basicamente uma via de acesso para você aplicar melhor a linguagem no dia a dia. Essa aplicação da linguagem no dia a dia ela é chamada de pragmática. A pragmática ela envolve você usar a linguagem num contexto apropriado, de forma apropriada, para resolver os problemas que você encontra. O uso da linguagem ele é eminentemente social, então ele vai se dar num ambiente tipicamente social. E ter uma boa pragmática nesse sentido é conseguir usar bem a sua linguagem nos problemas típicos da interação humana. Nós temos um transtorno de neurodesenvolvimento, por exemplo, que se chama transtorno da pragmática, está dentro dos transtornos da comunicação. Ela é a dificuldade de você aplicar a linguagem no contexto de interação social. Se a pessoa está falando sozinha, se a pessoa está gravando um vídeo, se a pessoa está lendo, está escrevendo, se a pessoa não está interagindo com outra, a linguagem é ótima, a linguagem funciona super bem.
no momento que ela tem que direcionar a comunicação para outra pessoa, ela tem dificuldades acentuadas. É o que a gente observa, por exemplo, no transtorno espectro autista. Né? Então, esse é um transtorno que caminha comumente junto do transtorno dessa linguagem pragmática. E aí nós temos a fonologia e a gramática. Né? A fonologia e gramática são aspectos bem mais simples, tá, do que a semântica e a pragmática, e talvez eles sejam elas sejam os blocos fundamentais do uso da linguagem. A fonologia são basicamente os sons, tá? Então são os sons que a gente usa para se comunicar através da linguagem. Esses sons, eles são, claro, restritos, né, pela nossa espécie. Nós não conseguimos fazer todos os sons do mundo, a gente só consegue expressar uma parte, né, do espectro de som. Mas quando a gente é criança, a gente tem uma flexibilidade muito grande nesse sentido. Uma criança típica, né, uma criança normal, entre aspas, ela nasce com a capacidade de dominar qualquer fonema de qualquer linguagem humana. Então ela consegue aprender qualquer som utilizado em qualquer linguagem de qualquer lugar do mundo, que é uma coisa fantástica. Né? À medida que a gente vai envelhecendo e à medida que a gente vai aprendendo um idioma específico, nossa janela de desenvolvimento vai se fechando um pouco nesse sentido. Então a gente começa a ter mais dificuldade de interpretar, né, esses fonemas, de separar os fonemas, de separar os sons quando a gente está conversando. Vocês já notaram, por exemplo, que quando você está ouvindo uma pessoa falar num idioma diferente, pode até ser uma língua parecida com a sua, uma língua de mesma origem, mas parece que a pessoa sempre fala mais rápido, parece que a pessoa fica juntando uma palavra na outra, uma frase na outra, enquanto quando você escuta algo do seu idioma, as coisas parecem um pouco mais fluidas, um pouco mais espaçadas. Né? Isso tem a ver com a nossa incapacidade de discriminar alguns fonemas, né, que indicam separação no momento que a gente está dizendo. Né? Assim, as pessoas estão separando, né, as palavras corretamente na hora do discurso, mas nem sempre a gente consegue perceber, e algumas vezes a nossa fonologia não dá conta de perceber essas características do outro idioma. Então, os fonemas vão ser, perdão, a fonologia vai ser a parte da linguagem relacionada com os sons, né, atribuídos aí à comunicação. Ela é definida, em última instância, pelos fonemas. O fonema é a unidade mais simples do som, tá? É o mínimo de informação sonora, informação fonológica que você consegue colocar na linguagem, propriamente fonética. Então, você vai ter fonemas específicos que, combinados, dão origem a sons diferentes e representam coisas diferentes. Compreender esses mecanismos fonológicos é um processo difícil e é um processo que a gente vai ver com mais detalhes na hora que a gente abordar transtornos de aprendizagem. Transtorno de aprendizagem da leitura, por exemplo, nós temos um problema grande, né, no processamento fonológico das informações. Por outro lado, então daqui eu tenho o som, né? Do outro lado eu tenho a gramática, ou a sintaxe. Vocês podem encontrar com os dois termos na literatura. A gramática ou a sintaxe vão ser as regras, né, que regem a linguagem. Então vão ser basicamente a estrutura que a nossa linguagem segue. Se você pega, por exemplo, o português e o inglês, né, a estrutura da linguagem é um pouco diferente. A posição do sujeito e predicado varia, dependendo do idioma que você se encontra. Né? A estruturação das frases, das sentenças, pode ser um pouco diferente. Isso, de fato, é cultural, isso vai variar de lugar para lugar. Agora, tem algumas características dessa gramática universal, dessa gramática, que elas são universais. Primeiro, todos os idiomas já documentados de forma detalhada, de forma mais formal, eles têm uma noção de predicado, tá? Então eles têm uma noção de gesto, uma noção de ação, uma noção de atuação. Então você se comunica, né? Talvez você se comunique primariamente para indicar que um comportamento será feito, foi feito ou deve ser feito. Praticamente todas as linguagens, você tem alguns estudos que questionam isso, mas são estudos ainda um pouco controversos, né? Estabelecem uma relação de tempo e espaço dentro da linguagem. Então nós conseguimos passar a ideia de presente, passado e futuro, e uma ideia de que as coisas aconteceram aqui, as coisas aconteceram lá, então do local que a gente está passando. E também da pessoa gramatical. A maioria dos idiomas que a gente conhece, a maioria dos idiomas documentados, pelo menos os bem documentados, de novo, ele consegue atribuir pessoas gramaticais, então falar em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa.
Essas são algumas características que aparentemente elas são universais, aparentemente são utilizados, né, por todas as pessoas que têm um desenvolvimento típico, um desenvolvimento normal. E é interessante a gente ter essas características mais universais. No momento que a gente tem essa gramática universal, a gente basicamente coloca conteúdo dentro dela. Se eu consigo transmitir informações, por exemplo, que dizem de relações, dizem de lugar, dizem de tempo, dizem de quem, né, que é a pessoa gramatical, e dizem do que, eu consigo me comunicar de forma absolutamente diversa. Mesmo termos absolutamente abstratos, eles são comunicados universalmente pela linguagem. Você pode até ter uma certa correspondência entre o que você quer comunicar e as características da linguagem, o som da linguagem, por exemplo. Eu posso dizer que o miado, né, o miado do gato, se escreve miau. Então você tem uma correspondência ali entre um conjunto de letras e um som específico. Então, se eu quiser dizer do miado do gato, eu vou falar miau, que é correspondente, direto. Ok, isso aí é fácil da gente fazer. Mas todas as culturas, né, em todos os momentos bem documentados, conseguem passar, por exemplo, ideias abstratas. Né? Conseguem passar a ideia, por exemplo, de cor, a ideia, por exemplo, de uma emoção, a ideia, por exemplo, de um sentimento. Coisas que você não vai conseguir fazer uma correspondência direta com o som que você está usando. E por fim, na linguagem, nós usamos palavras. Né? O termo mais apropriado aqui seria os morfemas. Né? E a área de estudo disso da linguagem seria a morfologia. Os morfemas são as menores unidades de linguagem. Né? Então, a menor unidade de linguagem que pode transmitir sentido para outra pessoa. Se a gente fosse colocar escrita aqui na aula, o que a gente não vai fazer, haveriam também os grafemas. Né? Os grafemas seriam as menores unidades visuais para representar a linguagem. Então, juntando isso aqui, nós temos uma gramática, como se fosse um sistema que ordena e permite que a linguagem se organize de uma certa forma. Nós temos a fonologia, a linguagem ela é expressa por sons, poderia ser também por gestos, poderia, mas aí é um parêntese para um outro momento. Então, nós temos sons específicos, né, que são compostos ou são unidos em morfemas, né, que são alocados nessa gramática, nessa sintaxe, para transmitir informações. Isso depende de um vocabulário, isso depende do conhecimento prévio, isso depende de você ter uma estimulação ou uma cultura já adquirida sobre essas informações, aí faz parte da semântica, e você vai aplicar isso num determinado contexto prático, geralmente social, que seria a pragmática. Podia ter colocado na ordem no slide, agora que eu me dei conta. Por que isso é importante? Porque nós podemos ter lesões cerebrais que levam a comprometimentos específicos dentro desse sistema. Eu tenho transtornos ou síndromes adquiridas que comprometem, por exemplo, aspectos específicos aqui do sistema de linguagem. Eu posso ter um paciente, por exemplo, que tem um problema especificamente nas representações fonológicas. Um paciente, por exemplo, que ele teria muita dificuldade de discriminar entre dois sons. Eu faço o som b e o som d, que são sons parecidos, é o som do b, entre aspas, e o som do d, entre aspas. A pessoa teria uma dificuldade enorme de discriminar isso. Né? Então, fonemas parecidos seriam processados de forma equivocada ou não seriam processados em alguma medida. E da mesma forma eu poderia ter problemas em outras áreas específicas da linguagem. Quando a gente estuda as afasias, que são as síndromes de linguagem, nós temos vários tipos diferentes de afasia. Tem afasias que comprometem, por exemplo, só a expressão, outras que comprometem só a compreensão, outras que comprometem a capacidade de repetir conteúdo. É um sistema integrado, né, mas de módulos relativamente independentes. Um modelo mais atual, tá, para a gente entender a linguagem, ele vem das ciências cognitivas e depois ele entra nas ciências computacionais. Esse modelo sintático é o modelo gramatical. Tá? Então nós temos ali uma representação, né, algo que vem da sua memória de longo prazo, um substantivo aí nesse caso. Nós temos o predicado, então nós temos o verbo, nós temos a ação, nós temos a aplicação, nós temos a parte dinâmica disso aí. E aí que nesse caso nós temos um atributo, né, que também faz parte desse sistema semântico.
Então, nós aprendemos ao longo da vida, né, que as coisas podem cantar, as coisas podem crescer, as coisas podem mover, as coisas podem voar. Ok, todas essas informações estão armazenadas na minha memória de longo prazo. Né? Na hora de eu falar, em geral, a minha mente vai organizando a fala de forma que ela soe coerente com os padrões ali da minha cultura. Então, por exemplo, um canário pode cantar? Pode. Essa seria talvez uma informação bastante específica, né, ali daquela representação. Um canário pode voar? Sim, é uma coisa bem específica daquela representação. Um canário pode crescer? Pode, mas já não é tão comum, já não é tão representativo, né, do canário. Se eu pedisse para vocês completarem essa frase, né, um canário pode, dificilmente vocês falariam crescer. Né? Provavelmente não. E vocês vão falar cantar, voar ou alguma coisa desse tipo. Né? A ideia aqui é que nós temos um sistema computacional que ele aprende. Né? Nós temos como se fosse uma camada, né? Assim, a gente chama de camada oculta, de camada escondida, entre aspas, né? Que é basicamente um sistema de pesos, que dependendo da forma como eu sou estimulado ambientalmente, e dependendo dos meus mecanismos herdados, né? Dependendo da minha história evolutiva, eu começo a reforçar ou não alguns padrões de linguagem. Né? Então, por exemplo, no momento que eu descubro que o canário pode cantar, essa categoria fica ali armazenada. Se eu troco a representação canário por algo próximo de um canário, provavelmente eu vou poder manter esse atributo que foi colocado. Essa rede ela vai sendo reforçada mediante o uso. Né? E aqui entra uma coisa interessante, que esse uso da linguagem ele é basicamente hipotético. Então, à medida que a gente está se comunicando, a nossa mente está criando um cenário simulado, um cenário previsto, né, do que eu poderia falar, do que seria dito, do que seria compreendido e coisa assim. Isso é importante para a gente fazer as coisas de forma mais rápida. Né? A gente tivesse que quebrar ou interpretar todas as informações parte por parte, bloco por bloco, a linguagem seria muito pouco eficiente. Nós temos uma linguagem que permite que a gente compreenda ideias gerais, né? E não exatamente o que foi dito. Como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro o nome. Um professor muito interessante da Universidade de Yale, me fugiu o nome dele aqui agora. Ele tem um curso que ele dá um exemplo ótimo. Né? Ele vai dá aula como se eu tivesse, como eu fiz até esse momento, e fala assim, alguém consegue dizer, mais ou menos, o que eu falei aqui na aula? Provavelmente vocês vão conseguir dizer em linhas gerais, né, o que foi comunicado. Mas nenhum de vocês vai conseguir repetir uma frase exata do que eu disse ao longo da aula. Provavelmente vocês entenderam, né? Mas a linguagem não vai trabalhar com essa informação desse jeito. Ela vai pegar um conteúdo geral e a partir daí, esse mecanismo que vocês estão vendo, esse mecanismo mental que vocês estão vendo na tela, vai pegar esse conteúdo, né, e criar uma sentença, né, criar uma expressão que seja factível, que provavelmente está correta. Só que nem sempre está, né? Então, de vez em quando a gente se confunde na hora de falar, a gente se confunde na hora de se expressar. Daí há sempre um feedback ambiental, né? Dependendo das consequências dessa comunicação, esse circuito, ou essa conexão, né, entre as representações, os atributos, ela vai ser reforçada ou vai ser enfraquecida. Nesse sentido, a gente tem uma ideia quase behaviorista, tá, da linguagem. A gente está dizendo de módulos mentais, módulos de processamento, então se afasta muito da ideia central do Buzz Skinner. Mas a ideia de que essas redes de informação seriam reforçadas, essa é uma ideia bastante contemporânea. Né? Então, quando a comunicação é bem sucedida, ela é correta, ela é funcional, você teria, entre aspas, um reforço da rede. Né? Quando você tem algum tipo de erro, quando a comunicação é disfuncional, você começa a enfraquecer algumas conexões. Onde que isso vem para a neuropsicologia? Né? Nós estamos dizendo de sistemas que são modulares, né? Então nós temos componentes específicos. Nós estamos dizendo de sistemas cognitivos, então há um fluxo de informações. Né? As informações passam pelo sistema de módulo em módulo, elas são trocadas, elas são encaminhadas, né? De caixinha para caixinha, de aspecto mental para aspecto mental. E a neuropsicologia aplica isso basicamente criando um modelo, né? Esse é um modelo de fala e escrita, tá? Onde a gente tem essas categorias, essas unidades mentais,
a gente tem um fluxo de setas que diriam qual que é o caminho, né, que as informações seguem, e nós teríamos aí uma possibilidade de análise. Se eu considero que cada um desses quadrinhos que vocês estão vendo aqui é uma função mental diferente, é um bloco mental diferente, né, e que as setas indicam como que a comunicação ocorre aqui dentro, eu posso tentar localizar isso no cérebro do sujeito e posso tentar avaliar se é possível você ter uma lesão ou uma disfunção que comprometa de forma específica cada uma dessas caixinhas. Então, por exemplo, seria possível ter um comprometimento do sistema semântico, perder o meu sistema de significado, perder o meu vocabulário? Nós temos um quadro, por exemplo, que se chama afasia progressiva semântica, ou a demência semântica. É uma demência frontotemporal, uma degeneração lobar frontotemporal, que afeta as regiões mais laterais do córtex temporal esquerdo e gera um déficit, pelo menos no primeiro momento, bastante específico do sistema semântico. É possível ter um problema só na hora, por exemplo, de falar? É possível que eu tenha um problema, por exemplo, só na articulação da fala, uma coisa até motora, na programação motora da fala. A gente chama de apraxia da fala, né? É possível ter, por exemplo, dificuldades de reconhecer texto, né? A escrita é uma forma de linguagem, não é sinônimo de linguagem, mas é uma via que a linguagem pode se manifestar. É possível. Eu posso ter um paciente que, dependendo da lesão, ele tem um comprometimento específico da capacidade de reconhecer as letras. É possível que você tenha, por exemplo, alexia. Você perde a capacidade de leitura pós-acidente vascular cerebral. Então, a neuropsicologia vai trazer esse sistema de linguagem para a prática nesse sentido. A gente coloca os módulos mentais, criamos um modelo, e esse modelo ele tem que ser testável, tá? Não é um modelo que, porque alguém falou, está certo. E não é um modelo que a gente vai manter a ferro e fogo. Você propõe um modelo, testa esse modelo com base na literatura e vai atualizando sempre que for necessário. Interessante, há um tempo atrás eu fiz eu e uma ex-aluna, a professora Laís Bertola, nós atendemos uma paciente com afasia progressiva semântica e que foi uma coisa muito interessante, né? Era uma paciente que tinha, por exemplo, dentro do sistema semântico, tá? Dificuldades muito específicas com algumas coisas, mas nem tanto com outras. Esse é um artigo, me faltou a referência aqui embaixo, que mostra que onde nós representamos o conteúdo, as propriedades, ou as características, os atributos, tá? de uma determinada informação, ele é dividido no cérebro. Então você tem áreas que são mais responsáveis pela parte motora, mais responsáveis pela parte sonora, pela cor, pela forma, pela valência emocional, pela ação, né? Assim, a ação voluntária, o comportamento ativo. Então é uma formação que ela fica dividida, né, no cérebro, por assim dizer. E essa foi uma paciente interessante, que a gente fazia as tarefas de linguagem com ela. Ela não conseguia, por exemplo, dar o nome de animais, mesmo animais mais simples, tudo para ela era cachorro. Mostrar a foto de um gato era cachorro, mostrar a foto de um cavalo era cachorro, mostrar a foto do elefante era um cachorro. Ela não conseguia, por exemplo, dizer nome de roupa, né? Ela falava assim, calça, camisa, não saíam as palavras, ela não conseguia buscar mais conteúdo nesse sentido. Não conseguia falar bem, por exemplo, produtos de supermercado, alimentos, várias categorias diferentes. Mas quando a gente pedia para ela falar sobre gestos e partes, a gente deu para ela uma figura de como se fosse um corpo humano assim, exposto, e ela nomeava corretamente todos os membros. Né? Somente se os membros representassem a motricidade, ação, coisa assim. Então foi uma coisa bem interessante, foi um caso bem singular, que mostra que mesmo dentro de uma função de linguagem específica, você pode ter uma segregação ainda mais circunscrita. Esse caso, salvo engano, está publicado no livro Neuropsicologia do Envelhecimento, quem tiver interesse. Bom, e como é que o nosso cérebro se comporta em relação à linguagem? Nós temos 5 áreas que são particularmente importantes, tá, para o sistema de linguagem. Nós temos o que a gente chama de modelo clássico, tá, da linguagem no cérebro. Esse é um modelo que começou a ser desenvolvido no século XIX, então ele já é um modelo mais longevo. E ele é um modelo extremamente funcional. Tá? Até hoje você consegue aplicar ele, principalmente no contexto clínico, e ter boas respostas.
Dentro desse modelo clássico, nós teríamos cinco áreas específicas. Então tem a área de Broca, tem a área de Wernicke, tem o córtex auditivo primário, o giro angular e o giro supramarginal. Essas 5 regiões, principalmente no hemisfério esquerdo, não estou dizendo que não aconteça no hemisfério direito, acontece também, mas é principalmente no lado esquerdo. Tá? Elas seriam as regiões mais fortemente associadas com a linguagem. O comprometimento de uma dessas regiões geraria problemas de comunicação. Famoso, por exemplo, o caso do Broca. Né? Então você tem uma lesão grande no giro frontal inferior esquerdo, que é o paciente TAN, né, do Paul Broca. É um paciente que desenvolveu uma dificuldade de linguagem específica de expressão. O paciente conseguia compreender bem, o paciente conseguia se organizar bem, o paciente mantinha uma prosódia, o tom emocional da fala, de forma correta, mas ele não conseguia se expressar pela linguagem. Ele não conseguia articular bem as palavras e tinha um vocabulário reduzido a poucos vocábulos. Uma lesão específica vai gerar uma síndrome específica. E esse modelo tradicional, esse modelo antigo, né, é o modelo Geschwin-Wernicke, que o primeiro nome foi esse. Depois virou Geschwin-Litvine-Wernicke. O Litvine deu umas contribuições importantes também. Então, a ideia aqui, né, é basicamente baseada nessas 5 grandes regiões. Nós teríamos regiões, né, e síndromes mais específicas para a palavra falada, né, então assim, para o que foi dito. Nós teríamos para a parte cognitiva, o que é pensado, e nós teríamos para a escrita, para a leitura, né, o que é lido. Então, lesões, né, nesses circuitos que a gente está vendo aqui levariam à afasia de Wernicke, que é a dificuldade de compreensão, a afasia de Broca, que é a dificuldade de expressão da linguagem, ou a alexia, que é a dificuldade de leitura. Esse modelo famosão, ele funcionou muito bem durante muito tempo. Né? Como eu disse, em neuropsicologia, hoje em dia a gente ainda usa esse modelo com bastante frequência. Né? Ele não perdeu o seu valor. Mas ele precisa ser atualizado. Né? Ele também não representa tão bem os fenômenos hoje em dia. Mas aqui no século XIX, esses caras já apontaram algumas coisas importantes para a gente. Primeiro é a ideia de circuito, né? A ideia de um sistema de linguagem. Percebam que nós temos aqui, por exemplo, na parte escrita, nós temos toda uma comunicação entre áreas cerebrais. Então nós temos áreas do sistema visual, né, que vão para o giro angular, que vão para a área de Wernicke, que permitem que a gente leia. Se eu tenho um comprometimento, vamos supor, nas regiões visuais, eu vou ter dificuldade de leitura. Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, um problema na área de Wernicke, eu provavelmente vou ter dificuldade de leitura. Né? Mas é um sistema, então dependendo de onde ele é lesado, eu posso ter sintomas um pouquinho diferentes. Mesma coisa para a parte expressiva, né? Para fala e para compreensão. Então, tem mais de 100 anos, mas ainda é extremamente contemporâneo. Né? Aqui tem uma ideia interessante também de que a área de Wernicke ela guardaria como se fosse o significado das coisas. Né? Então teria como se fosse os sons ou então as imagens, né, das palavras e coisas assim. E na área de Broca nós teríamos basicamente uma programação motora. Então a área de Broca coordenaria, né, a musculatura da face e etc. para a gente expressar a linguagem de forma correta. Esses caras deram algumas contribuições importantes na área da linguagem. Só que o modelo foi atualizado, tá, posteriormente. E nós temos o que hoje a gente chama de modelo de dupla via, o modelo de dupla rota, tá, da linguagem. Dupla rota é um termo mais utilizado. Esse modelo foi proposto por esses dois pesquisadores, tá, o Hickok e o Poppel. Os trabalhos deles são muito interessantes, são psicólogos de uma área mais experimental, de uma área mais cognitiva, mas que têm uma capacidade grande de integrar múltiplas informações. Né? Então eles trabalham com psicolinguística, trabalham com psicologia cognitiva, com ciência computacional, com neurociência. Eles tentam ter uma visão bastante ampla, tá, do fenômeno linguagem. E o que esses caras fizeram? Eles partiram basicamente dessa ideia de que talvez nós temos múltiplos sistemas de linguagem. E se a gente desconsiderar a escrita, tá? Então a gente elimina aqui a parte de escrita, que seria um sistema diferente, nós teríamos pelo menos 2 grandes vias de linguagem. Uma relacionada com a expressão e a outra relacionada com a compreensão. E a ideia deles foi o seguinte: vamos tentar trazer as informações que a gente tem da linguística, da psicologia cognitiva, dos modelos computacionais,
tentar casar isso com as informações que a gente tem da clínica, da neuropsicologia propriamente dita, as síndromes, os estudos de caso, os fenômenos mais raros, mais exuberantes, né, das dificuldades de linguagem. E vamos tentar casar isso com o cérebro do sujeito, vamos tentar criar um mapa, né, neuronal, um mapa cerebral de como que isso pode ser feito. Então nós temos aí, tem vários artigos, tá? Eu peguei aqui alguns de exemplo, esse é da revista Nature Reviews in Neuroscience, onde eles trazem para a gente, né, esse modelo de dupla rota, o modelo de dupla via, tá, da linguagem. O que é a dupla rota ou a dupla via? É um pouco difícil de entender a figura, é uma figura com múltiplas informações, mas vamos pensar o seguinte, a gente começa aqui dessa parte verde, tá? Essa parte verdinha está lá no córtex auditivo primário, né? Aqui a gente fala de análise espectrotemporal. Análise espectrotemporal é basicamente você receber os estímulos auditivos e, com base na análise do padrão sonoro desses estímulos, você identifica algo como linguagem, algo como ruído, ou algo com uma outra forma de som qualquer, por exemplo, música e coisa assim. Percebam que a gente imediatamente identifica linguagem e separa de outras comunicações quaisquer, né? Mesmo quando a gente está num idioma diferente do nosso, se a pessoa está falando, se a pessoa está se comunicando de forma real, se ela está se fingindo comunicar, falando um monte de bobagem, né, provavelmente você vai conseguir separar o que é uma coisa e o que é a outra, né? Basicamente porque você consegue filtrar essas informações mais específicas da linguagem. E parece que isso tem a ver com essa análise de espectro temporal, tá? Da informação sonora que chega. Daí ser feita na região no córtex auditivo primário. E esse primeiro processamento ele é bilateral, ele não é só de hemisfério esquerdo. Então, partindo aqui da... Tomara que vocês estejam vendo meu mouse, tá? Mas partindo aqui da área verde, nós temos a tal da dupla rota. Uma rota segue em termos ventrais, tá? Então, entre aspas, ela desce. A outra rota segue em termos dorsais, tá? Então, entre aspas, ela sobe. Essa rota que desce, né? Essa rota que desce, ela vai para o que a gente chama de rede fonológica. A rede fonológica é a rede que atribui os sons, ok? Na hora que a gente vai se comunicar. E ela tem conexões com o léxico, né? Então com a nossa gramática mental, com a organização da fala em si, né? E ele se conecta com um sistema combinatório, que está aqui próximo à região do polo temporal. Esse sistema combinatório, ele basicamente agruparia diferentes informações linguísticas em algo que pode ser transmitido, tá? Em algo que pode ser comunicado, que pode ser falado. Então, que vai lá para uma rede, perdão, para um sistema de articulação, tá? Para um sistema de expressão da linguagem. Então, nessa via ventral, ou nesse caminho ventral, a informação auditiva ela entra, ela é processada pelo córtex auditivo primário, né? Se a análise inicial indica linguagem, passa para análise fonológica, né? E daí ela pode ir para análise lexical, para entender a ordem, a estrutura daquela frase, daquela comunicação. Vai para a rede de combinação, onde várias características diferentes que foram processadas são combinadas em uma coisa só, e a partir daí a gente pode expressar isso. A gente pode usar fala oral, tá? Aqui na área de Broca, e usando o córtex pré-motor, mais especificamente para os comandos motores propriamente ditos. Por outro lado, esses caras documentaram que nós temos uma segunda via, e essa é uma via muito interessante, porque ela torna, né, esse sistema de linguagem muito parecido com o sistema visoespacial, um sistema de processamento visual. Então, essa via dorsal, a informação sai aqui do córtex auditivo primário, tá? Então passa pela análise espectrotemporal, ela vem para a areazinha amarela, ok? Então é feito um trabalho, um processamento fonológico, e a partir daí ela pode ir para uma interface sensório-motora. Essa interface sensório-motora, ela basicamente usaria feedback, né, do seu corpo, por exemplo, das cordas vocais, da laringe, coisa assim, para processar a linguagem meio que em paralelo, tá? Para permitir que você compreenda alguns aspectos da linguagem ou perceba alguns aspectos da linguagem por uma via que ela tende a ser mais rápida do que essa via inferior. É possível também, né, em condições experimentais, você fazer uma comunicação direta, né, do córtex auditivo primário para a região sensório-motora. Mas isso em condições bastante únicas. Em geral, você vai ter um caminho mediado.
Essa parte sensório-motor, então, ela vai captar informações que são de outras modalidades sensoriais, elas não são necessariamente da linguagem. Elas podem vir, por exemplo, de sensações somatosensoriais, elas podem vir de imagens visuais e coisas assim. Isso passaria, então, pela via dorsal, tá? Então a gente tem aqui na junção temporoparietal. Isso poderia ir para o córtex pré-motor, né, para ser realizada a articulação da fala, para ser realizada a parte motora da comunicação, e lá para a área de Broca para ser feita a linguagem expressiva propriamente dita. Então, o que eles documentaram, essa parte aqui de cima é a parte psicológica da coisa. Tá? Então, nós temos um sistema fonológico, um sistema lexical, nós temos um sistema combinatório, um sistema de articulação. Isso pode passar, né, pelo sistema de conceitual, pela memória de longo prazo, pela nossa capacidade de interpretar as coisas de forma diferente. Isso vindo aqui pelas vias frontais, né, pelas vias mais sofisticadas. E esses caras começaram a descobrir que, ok, nós temos além, né, dessas redes mais tradicionais da literatura, uma interface sensório-motora, né, que permite que a gente traga outros componentes para a linguagem, não só os componentes auditivos, e oferece uma comunicação um pouco mais rápida, e traz aqui um sistema combinatório, né, um sistema que permite que a gente junte múltiplos aspectos da linguagem para poder se expressar. Essa rede ventral ela é bilateral, tá? Então vocês podem ver aqui que ela é representada, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito, embora as conexões possam ser um pouquinho diferentes. E a via dorsal, pelo menos até esse momento, aparentemente ela ocorre no lado esquerdo, tá? Ela é dominante para o hemisfério esquerdo. Esse sistema combinatório talvez tenha uma influência do hemisfério direito, por exemplo, quando a gente pega a parte de prosódia. Perda de prosódia, perda do tônus emocional da linguagem é mais comum em lesões de hemisfério direito do que de hemisfério esquerdo. Se eu não me lembro de forma equivocada da literatura. Tá? Então, esse seria o sistema psicológico da linguagem, tá? Aqui em cima. E ele se torna um sistema neuropsicológico no momento que, através dos estudos de caso-lesão e posteriormente pelos estudos de neuroimagem, a gente começa a localizar cada uma dessas caixinhas, cada uma desses componentes mentais do cérebro do sujeito. Essa é uma informação que é bastante consistente na literatura. Tá? Aqui a gente trabalhou com... Isso é uma revisão de literatura, né? Então isso aí está colorido para representar ali em cima. Mas quando você pega, por exemplo, pacientes com lesão cerebral, esse é um estudo bem interessante, em torno de uns 140 pacientes, né, com lesões cerebrais que acarretaram dificuldades de linguagem. Está na Procedures of the Natural Academy of Science, a revista. E aí eles pegam, né, assim, o mapa de lesão do paciente, o mapa de dificuldade que esses pacientes apresentaram, então combinam onde ocorreu a lesão cerebral com as dificuldades cognitivas que o paciente apresentou. E encontram os dois componentes, um bem correspondente à via ventral e o outro, que teria dois subcomponentes, mais correspondente à via dorsal. Então você tem aqui evidências com outro método apontando para a mesma direção. Quando você pega essas informações mais em tempo real, quando você usa, por exemplo, eletroencefalograma, né, você trabalha com neurofisiologia, você consegue ver que as ondas cerebrais, né, por assim dizer, a atividade cerebral ela é diferente, né, dependendo da informação que você está processando. E ela tem uma certa especificidade para as duas vias, né, para a via ventral e para a via dorsal. E por fim, né, esse modelo neuropsicológico aqui à direita para vocês, ele começou a ser transformado, né, e começou a ser complexificado num modelo computacional, que é isso que vocês estão vendo à esquerda. À esquerda você tem um modelo muito mais complexo. Tá? Esse aqui é um modelo que vai conter as caixinhas que vocês viram aqui em cima, tá? Ou implicitamente, né, no artigo todo fica mais claro, mas essas caixinhas vão estar representadas. Mas aqui você tem um modelo computacional. Eles criam uma rede que ela pode ser testada, por exemplo, mediante inteligência artificial e coisas do tipo. E é bem interessante, há alguns estudos que quando você programa essa rede, né, com uma configuração que seria próxima ao que a gente esperaria na linguagem humana, né, e a gente começa a alimentar essa inteligência artificial com informações linguísticas, ela começa a processar corretamente aquilo que foi colocado, ela consegue extrair o sentido, ou fazer a compreensão do conteúdo que foi apresentado, né, e consegue apresentar verbalmente, ou nesse caso,
através das caixas de som, informação colocada. Então, essa é uma sofisticação ainda maior do modelo neuropsicológico. Você pega esse modelo, que primeiro é psicológico, no sentido que nós temos as funções mentais, depois ele é neuropsicológico, no sentido que nós temos as regiões cerebrais específicas, e agora ele se torna um modelo computacional, um modelo neurocomputacional, onde você pode programar, por exemplo, uma inteligência artificial para simular esse funcionamento. Ou se você aplica esse modelo numa pessoa com dificuldade de linguagem, né, provavelmente você vai conseguir documentar ou localizar essa dificuldade aqui dentro. E qual que seria, para a gente fechar aqui, a clínica de tudo isso? Tá? Como eu disse, é uma função que eu não tenho tanta familiaridade, então já peço perdões antecipados pela dificuldade da aula. Tá? Mas a ideia aqui é que, dependendo de onde eu leso o modelo, vou botar essa fotinha aqui que fica melhor. Tá? Então, dependendo de onde eu gero uma lesão aqui nesse modelo, eu terei síndromes linguísticas diferentes. A primeira coisa que a gente precisa separar é que nós temos basicamente dois grandes tipos, tá, de síndrome linguística. A primeira são as síndromes adquiridas, que a gente chama de afasia, e a segunda são as síndromes desenvolvidas, que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente transtorno da comunicação. Cada um desses dois pode acometer um processo específico da linguagem. Na infância, por exemplo, eu posso ter um transtorno da fala. O transtorno da fala faz com que a minha linguagem se desenvolva de forma normal, a minha semântica é boa, a minha sintaxe é boa, a minha pragmática é boa, né? Meu vocabulário se desenvolve corretamente, minha fonologia se desenvolve corretamente, mas eu tenho dificuldade de expressar a linguagem. Na hora de passar isso para a linguagem expressiva, né? Na hora de ir lá para a área de Broca, para a área pré-motora, para o córtex pré-motor, eu tenho dificuldade. Da mesma forma, eu posso adquirir uma síndrome desse tipo, que geralmente é muito mais intenso. Acaba que, como o neurodesenvolvimento é na infância, a gente consegue compensar em alguma medida essas dificuldades. Mas eu tenho, por outro lado, a afasia de Broca. A afasia de Broca é a afasia expressiva, que ocorre depois da lesão da área de Broca, do giro frontal inferior esquerdo. Então, tem as afasias, ok? Adquirir. Lembra que o A nesse sentido é negação, mas para facilitar, lembra que o A é eu adquiri. Eu adquiri uma lesão cerebral, adquiri uma transtorno de linguagem. E outros são os transtornos de neurodesenvolvimento, especificamente os transtornos da comunicação. É importante a gente tentar entender, num primeiro momento, de forma mais grosseira, se a dificuldade está na recepção da informação ou se ela está na expressão da informação. Então, se há dificuldade de input, então da entrada de informações no sistema de linguagem, ou de output, da comunicação propriamente dita. Né? Se for expressiva ou se for receptiva, eu já tenho uma direção, tá? De que vai ser a clínica do meu paciente, qual vai ser o diagnóstico do paciente. E além disso, é importante que eu analise separadamente o processamento sintático, semântico e fonológico, dado que você pode ter comprometimento específico desses subsistemas. E por fim, embora a gente não vai abordar aqui nessa aula, nós abordaremos em outro momento, lembre-se também que nós temos a linguagem escrita. Né? Então você pode expressar a linguagem através da escrita. E nós temos também uma síndrome específica da escrita, tá? Que é a disgrafia, ou transtorno específico de aprendizagem da escrita. Né? Se você adquirir essa síndrome, é a agrafia. E é interessante que a escrita ela é separada da leitura, ela é separada da fala. Então você pode ter um déficit específico na escrita. Então, clinicamente, tenta primeiro separar. É uma dificuldade provavelmente de entrada, receptiva, a dificuldade provavelmente de saída, expressão, ou é uma dificuldade intermediária, é uma dificuldade de processamento. Sendo a dificuldade de processamento, tenta localizar qual módulo cerebral está comprometido. Né? Será que é um mecanismo fonológico? Será que é um mecanismo lexical? Será que é um mecanismo semântico? Né? Será que é um mecanismo sensório-motor? Né? Nesse componente um pouco mais novo? Será que é uma dificuldade simplesmente na identificação da linguagem? Né? Será que é uma dificuldade, por exemplo, na hora que eu estou programando a minha fala, na hora que eu estou combinando diversas informações para poder expressar? Será que é uma questão simplesmente de expressão da linguagem? Então daí a gente analisar de forma dividida, né, de forma específica, esses fenômenos da linguagem. Vou ficar por aqui. Tá? Eu recebi algumas perguntas aqui enquanto eu gravava a aula. Vou responder duas delas, porque o nosso tempo já está um pouquinho maior. Tá?
Primeira pergunta que eu recebi aqui no chat, tá? Que é uma pergunta bem interessante, é o seguinte: só os seres humanos que têm linguagem? Olha, linguagem da forma como a gente tem, né, do jeito que a gente desenvolveu, onde nós temos os morfemas, onde nós temos essa especificidade, nós temos uma comunicação de natureza simbólica, aparentemente são só os seres humanos. Pelo menos que a gente saiba nesse momento, são só os seres humanos. Outras espécies, eles têm algum tipo de linguagem mais rudimentar. Um psicólogo mais tradicional, talvez ele se sinta desconfortável de chamar isso de linguagem. Provavelmente chamaria de comunicação. Tá? Mas há, por exemplo, uma certa correspondência, né, entre o que é expresso pelo animal e aquilo que ele quer dizer. Eu me lembro de ter lido um livro, se eu não me engano, do Richard Dawkins, mostrando, por exemplo, que tem algumas aves específicas que, como se diz quando é agudo ou grave, não me lembro o termo, tá? Assim, quando a coisa é mais aguda ou quando a coisa é mais grave. Timbre, não sei. Não sei, tá? Se a coisa é aguda ou grave. Dependendo da intensidade, se é mais agudo ou se é mais grave, isso representa a distância que a comunicação vai ser feita. Na hora que o passarinho, por exemplo, faz um som muito agudo, ele está dizendo que algo longe se aproxima. Se ele faz um som grave, quer dizer que algo próximo algo está próximo, né? Algo que se aproxima está numa distância pequena. Você teria uma forma sofisticada de comunicação nesse sentido, mas ainda assim muito diferente da nossa. Tem um caso famoso também, mas ele é meio controverso, porque a gente não sabe se é linguagem. Linguagem, ou se foi só um condicionamento clássico muito bem feito. Tem uma gorila, acho que é Lucy o nome, se eu não me engano, acho que é Lucy, que através do contato com a treinadora dela, com a cuidadora dela, ela consegue se expressar sem palavras usando linguagem de sinais. É uma coisa muito interessante, ela consegue pedir comida, ela consegue comunicar as necessidades mais básicas, ela consegue dar sinais assim, de reciprocidade emocional e etc., usando linguagem de sinais. E é uma gorila, então ela aprendeu a fazer isso mediante ensino. Né? A controvérsia é que, será que ela realmente aprendeu, então ela está usando essa linguagem de forma voluntária, né, assim, para interagir com o mundo, ou será que ela está simplesmente repetindo um condicionamento que foi particularmente bem aprendido? Mas linguagem como a nossa são só os seres humanos nesse momento. Há saindo aqui dos limites da neuropsicologia, há ainda um certo questionamento se os sistemas computacionais, as inteligências artificiais, não vão ter uma linguagem própria. Né? É provável que sim, né? Assim, dependendo de por onde caminhar a inteligência artificial, eu acredito que isso seja um desfecho provável. Tá? A segunda pergunta que eu respondi, perdão, que eu recebi, só um instantinho. Tá. A segunda pergunta que eu respondi é sobre plasticidade cerebral. Tá? Vou voltar aqui para essa figura para responder. A ideia aqui é que desenvolvimento da linguagem dependeria de plasticidade cerebral. Sim, depende da plasticidade cerebral. Né? Para eu conseguir absorver o idioma, aquela língua típica da minha cultura, eu preciso basicamente usar esse sistema de linguagem, né, que está se desenvolvendo ali no meu cérebro, que está passando por um processo de maturação biológico, basicamente condicionar, né, esse sistema cerebral com os estímulos que são mais típicos da minha cultura. Né? Com esse sistema de conteúdo e de relações que são típicas da cultura que eu vivo. No momento que eu consigo condicionar esse sistema, no momento que eu consigo alimentar esse sistema, e para isso a gente vai ter neuroplasticidade, né, eu vou efetivamente desenvolvendo a linguagem. Só que é aquela coisa, neuroplasticidade é menos poderoso do que a gente imagina. Tá? Ela não faz milagres. Né? Mais difícil, por exemplo, a neuroplasticidade ela diminui à medida que a gente envelhece, e a neuroplasticidade do sistema de linguagem ela diminui radicalmente do final da infância para frente. Então, por mais que ela exista e possibilite, por exemplo, que a gente aprenda um segundo idioma, vai ser muito mais difícil dependendo da sua idade. Tem algumas evidências, embora eu não saberia dizer com detalhes, que quando você aprende um segundo idioma fora da janela do desenvolvimento, ele fica mais disperso no seu sistema nervoso central. Ele não fica tão concentrado naquelas regiões que a gente mostrou ali. E se ele fica mais disperso, provavelmente ele fica menos eficiente. Tá? A comunicação não seria tão eficaz. Não?
A melhor ideia nesse sentido, se você quer aprender uma segunda fala, um segundo idioma, uma segunda forma de comunicação, tente aprender isso na infância. É a sua melhor chance de aprender. Tá? Fora isso, o que a gente vê também de neuroplasticidade, quando o paciente tem um acidente vascular cerebral, algum outro tipo de dano cerebral, e perde, né, ou tem um comprometimento de linguagem, com o passar do tempo e mediante estimulação e reabilitação, ele pode recuperar parcialmente, geralmente de forma parcial, é raro você ter uma recuperação completa, né, essas habilidades. Então, também não é uma coisa miraculosa, tá? Não é algo que vai funcionar assim perfeitamente, mas é possível que a gente compense ou que a gente pelo menos recupere algumas dessas funções. Né? E isso envolve certamente neuroplasticidade. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Né? Obrigado por terem assistido a aula. Nós nos vemos no próximo módulo e bons estudos para vocês. Até mais.